Olá, eu sou o professor Samuel Caldas, venho dar continuidade ao nosso estudo sobre justificação pela fé. Primeiro apresentei a vocês que a justificação pela fé é uma mensagem poderosíssima que traz a segurança ao pecador de que ele pode ser perdoado, ele foi perdoado na cruz do Calvário por meio do sacrifício de Cristo Jesus, que ele pode encontrar segurança e pode ficar livre da condenação diante de Deus. Mas não só isso, que a justificação pela fé é uma mensagem que abre portas para que nós recebamos o Espírito Santo, como está escrito em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, que todo justificado recebe o Espírito Santo da promessa e, portanto, tendo o Espírito Santo, ele pode progredir na santificação, no crescimento cristão, no trabalho, no cumprimento da missão evangélica e assim por diante. Missão evangelística, se preferirem assim. O fato é que a justificação pela fé, ela tem uma estrutura de conceitos que antecedem a justificação pela fé e que, portanto, estabelecem ela claramente. Nós falamos no primeiro estudo, depois da apresentação do tema, da necessidade do estudo da justificação pela fé, nós apresentamos a condição de vida eterna. E vimos que a condição de vida eterna, aqui em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, é obediência perfeita. Mas nós queremos saber que natureza de obediência é essa. Nós vimos em Gálatas capítulo 3, verso 10, que a obediência que Deus exige para nos conceder a vida eterna, a natureza dessa obediência é permanente, é uma obediência que não se desvia. Nós apresentamos nos termos de obediência perfeita e perpétua, como também para os adventistas está escrito no livro Parábolas de Jesus. O melhor, Parábolas de Jesus não, me engano, Patriarcas e Profetas. Nesse livro, por volta da página 19, vai depender da versão, 19, 20, 21, você vai encontrar lá que a obediência perfeita e perpétua era a única condição de felicidade eterna. Sob esta condição, Adão teria acesso à árvore da vida, ou seja, ele viveria para sempre. Agora, nós vamos dar um passo além. Hoje nós vamos fazer um estudo, então, sobre... vimos também que a condição de vida eterna ela é imutável. Como Deus não muda, Malaquias 3,6 e Tiago 1,17, a natureza, a condição de vida eterna não muda de modo algum. Então, dando um passo além, aqui nós temos a condição do homem antes e após a queda. Então, em Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 31, diz-nos o seguinte. Vamos ver então, considerando o que a Bíblia apresenta sobre as condições do homem antes da queda. Então, Gênesis 1, verso 26 e 27 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aí, verso 31 diz o seguinte: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Esse superlativo muito bom, muito, aparece só aqui em Gênesis 1, verso 30 e 31, depois que ele cria Adão e Eva. Até a criação de Adão e Eva, no sexto dia, até aí Deus via assim, e eis que era bom. E viu Deus que a luz era boa, e viu Deus que a separação entre as águas de baixo e as águas de cima era boa. E viu Deus que na criação da terra e das ervas conforme a sua espécie, era bom, tudo era bom. Depois que ele criou Adão e Eva, ele disse, eis que era muito bom. Então aí, o homem então, nesse contexto, o homem e a mulher, o gênero humano era bom. Aí nós temos também uma confirmação de como o homem era antes da queda em Eclesiastes capítulo 7 e o verso 29, Eclesiastes 7, 29 diz assim, e está aqui, Eclesiastes 7, verso 29, Vede, isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Tem versões que dizem assim, mas ele buscou caminhos tortuosos, de modo que Deus criou o homem reto, Deus criou o homem muito bom. Então o homem estava em harmonia, sua natureza estava em harmonia com a natureza divina, com a natureza da lei de Deus. Ele estava em harmonia com ela. Tinha plenas condições de atender aos reclamos, às demandas dessa lei. Agora, como que o homem ficou após a queda? O que aconteceu com ele depois da queda? Nós vamos considerar algumas passagens aqui.
Nós vamos para Gênesis 5, verso de 1 a 3, e outras passagens aí de Gênesis e de Salmos. Vamos lá, Gênesis capítulo 5, de 1 a 3. Vocês repararam que quando nós fizemos a leitura de Gênesis 1, fala que o homem foi feito à imagem de Deus, não é? Em Gênesis 5, depois da queda de Adão e Eva, aí algumas décadas, talvez mais de 100 anos depois, em Gênesis 5 acontece o seguinte, né? A narrativa do Gênesis diz assim: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e chamou o seu nome Sete. Então nós vemos aqui que se Adão foi criado à imagem de Deus, macho e fêmea, né? Adão e Eva, antes da queda, depois da queda, o filho de Adão, aquele deu o nome de Sete, não era a semelhança de Deus, ele era a semelhança de Adão, após a queda. Então a gente percebe que em Gênesis 5, verso 1 a 3, o homem perde a semelhança plena com Deus, porque o pecado afeta ele, afeta o seu caráter, etc. E aí, dadas as circunstâncias, ele é chamado como imagem de Adão, não como imagem mais imagem de Deus. Então a imagem de Deus se perdeu aqui, depois da queda. Gênesis 8, verso 21 diz o seguinte, 8, 21. Vamos à leitura de Gênesis 8. E aqui já é um texto que refere-se ao período pós-dilúvio, quando Noé sai da arca com sua família, ele presta culto a Deus, faz um altar, edifica o altar e faz sacrifício. Então diz assim, verso 21, e o Senhor cheirou o suave cheiro e disse ao Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo ser vivente como fiz. Então a gente percebe aqui que Deus, falando sobre a natureza do homem, fala assim que a imaginação do seu coração é má desde sua meninice. Gênesis 6 também diz algo sobre isso. Mas vamos adiante. Vemos que a natureza do homem aqui, ele perde a imagem de Deus, a imaginação do seu coração é má continuamente. E Salmo 51, falando da nossa concepção, diz o seguinte, Salmo 51, verso 5. Salmo 51, verso 5. Diz o seguinte, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós temos aí a nossa concepção em iniquidade, nós somos concebidos em iniquidade. Não é que o ato sexual do pai e da mãe de Davi tenha sido pecaminoso, não é isso, é que ambos têm o pecado e comunicam esse pecado aos seus filhos, pecado enquanto natureza, não estou falando pecado enquanto ato, não é volitivo, ou coisa de vontade, mas essa depravada natureza que os pais herdaram depois da queda de Adão, eles transmitiram para Davi e para cada um de nós. Isso acontece com cada um de nós. Portanto, vamos à próxima passagem. Nós, Salmo 58, verso 3, fala que nós nos desviamos desde o ventre da nossa mãe. 58,3 diz assim, alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Então, desde que nós estamos no ventre da nossa mãe, nós já nos alienamos, nós já nascemos alienados de Deus, já nascemos separados de Deus. Aí fala assim, mas o texto fala ímpios, como é que vai dizer? E os justos? Não tem justos, bebê? Não, a questão aqui é que todos nós nos desviamos desde a nossa madre. Os ímpios aqui são todos nós somos separados de Deus do nosso nascimento, já nascemos sob a ira de Deus. Vocês podem confirmar isso em Efésios, o texto está aqui, Efésios 2, de 1 a 3. Sigam comigo, por favor, Efésios 2, de 1 a 3. 2, pronto. Diz o seguinte, verso 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
verso 3, entre os quais todos nós, aí Paulo se inclui, né? Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então aqui apresenta que nós somos filhos da ira por natureza, nascemos debaixo da ira. Nós nos separamos desde o ventre, fomos concebidos em iniquidade, nossos pensamentos são continuamente maus, perdemos a imagem de Deus. E agora, por último, Mateus 7, verso 11, Jesus falando com Mateus 7, verso 11, Jesus falando com os seus discípulos, naturalmente com os líderes de Israel que estavam, não foi uma conversa particular, foi uma conversa pública, uma palestra pública. Numa das pregações de Jesus, então, Mateus 11, versos 7, 11, ele vai dar uma advertência, ele vai fazer uma declaração que isola Jesus de todos os outros. Ele diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então Jesus aqui, ele faz uma afirmação categórica, definitiva, de que nós, sendo maus, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai lhes dará o Espírito àqueles que lhe pedirem, né? Coisas boas àqueles que lhes pedirem. De modo que nós somos maus, mas Jesus se exclui. Ele fala assim, se vós sendo maus, ele já está dizendo que ele não é, ele não se inclui. Como Paulo se inclui em Efésios 1, 2, de 1 a 3, onde nós andávamos segundo o príncipe deste mundo. Então, segundo a inclinação da nossa carne. Então aqui Paulo se inclui, aqui Jesus se exclui, ele se exclui. Então nós vemos que Jesus é diferente de nós, e nós todos somos manchados pelo pecado. Nessas condições, nós temos possibilidade de preencher a condição de vida eterna, uma obediência perfeita e perpétua? Nossa proposição é que não. Será que não? Vou convidar vocês para continuarem conosco no próximo estudo. Um abraço e até mais.